Vamos concluir o capítulo 19 de João, lendo do versículo 31 ao 42. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, verão aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Nós temos aqui a narrativa do sepultamento de Jesus. Então, o que se segue primeiramente, depois da morte de Cristo? Era a preparação para o sábado, para o Shabat, o dia do repouso, do descanso. E Jesus havia morrido às 3 horas da tarde, então 6 horas começava o Shabat. E então os judeus foram pedir a Pilatos para acelerar a morte dos que foram crucificados. E a maneira de acelerar era quebrando as pernas, porque a cruz tinha um suporte que apoiava os pés cravados com cravos na madeira. Mas quando as pernas eram quebradas, o corpo não suportava o peso, ele descia. E ao descer, o diafragma pressionava todos os órgãos vitais, coração e pulmão, e a pessoa morria por asfixia. Essa é a morte de cruz, terrível, por asfixia. E a cruz de Cristo, o Império Romano usava uma cruz em forma de X, mas usava essa aqui de Cristo, que é assim, que impede que a pessoa puxe o ar, jogando a cabeça para trás, de tal forma que era assim que eles faziam. A pior morte, cruel, torturante. E ali Jesus já tinha morrido. Então os soldados foram, isso, seguindo as ordens de Pilatos, foram, quebraram as pernas dos dois que foram crucificados com Cristo, mas quando chegaram para ele, versículo 33, ele já estava morto, então não foi quebrada as pernas. Mas o soldado queria mesmo certificar disso e pega a lança e fura o lado de Jesus. E saiu sangue e água. E isso foi um espanto para eles, porque sangue é vida e ele estava morto. Então saiu sangue, saiu vida, saiu sangue vivo e saiu água. Esse sangue vivo que purifica de todo pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, está escrito.
E a única coisa que limpa de todo o pecado é o sangue de Cristo, o sangue inocente vertido ali. E a água simboliza a santificação, a purificação. Não basta alcançar salvação, temos que passar pelo processo de santificação. Esse é o significado, um pouco do significado. Nada acontece por acaso, nem sem sentido na Bíblia Sagrada. Até as vírgulas falam. Então eles ficaram sem saber explicar, não tinha lógica humana para isso. Por isso que o versículo 35 diz que ele viu e testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E como o propósito deste evangelho é mostrar a divindade de Cristo, este versículo 35 nos afirma que aqueles que participaram da crucificação ali, ficaram tão espantados com o que viam, que creram. Seu testemunho é verdadeiro. E está escrito para que nós também creiamos. Aqui está escrito também. Então eles creram, porque a lógica não poderia explicar como um corpo morto tem o sangue vivo fluindo dele. Mas João traz a explicação aqui, lembrando das Escrituras, lembrando que está escrito, e está escrito lá no Salmo, já estava escrito. Aliás, várias passagens bíblicas está escrito sobre os detalhes da crucificação. E está escrito, nenhum dos seus ossos será quebrado. Podemos ir ao Salmo 69, que nós podemos ver, o 34, 34, versículo 20 diz, ele lhe guarda todos os ossos, nem sequer um deles se quebra. Aponta para Cristo, porque toda a palavra converge em Cristo. Ele é a palavra, ele é o verbo que se fez carne. João também lembra outra passagem das Escrituras que se encontra em Zacarias, livro profético de Zacarias. E a passagem lá em Zacarias também é profética, ela está para acontecer. Em Zacarias 12:10, está escrito assim, e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei do meu espírito, o espírito de graça, de súplica. E diz, e olharão para mim a quem traspassaram. Palavra de Deus mostrando aqui que isto iria acontecer. E haverá um dia em que eles vão ver com os próprios olhos. Plantearão, como quem planteia por um unigênito, por um filho primogênito. Está escrito lá. E João lembra as Escrituras e nos traz a lembrança dessas Escrituras. Então vem a narrativa do sepultamento e dos discípulos de Cristo, pessoas eminentes, pessoas importantes dentro da sociedade judaica. José de Arimateia, e João acrescenta entre parênteses, discípulo de Jesus, mas oculto, porque temia os judeus. Então ele estava no meio daquela sociedade. Isso também Deus permitiu, porque ele tinha acesso ao governador. E foi esse acesso ao governador que permitiu que ele recebesse a licença para tirar o corpo de Jesus. Licença aqui no sentido de permissão. E só Pilatos, que era o governador, poderia dar essa autorização. Então ele recebeu uma autorização para tirar o corpo de Jesus da cruz. Tinha que ser antes das 6 horas, como nós já falamos. E então Nicodemos também. E João lembra daquela passagem que está aqui no capítulo 3 de João, que é o encontro de Nicodemos com Jesus, que Nicodemos foi à noite se encontrar com Jesus. E aqui João, neste versículo 39, nos fala que Nicodemos levava uma grande quantidade de especiarias, mirra e aloés, perfumadas, porque o versículo 40 informa que este era o hábito. Os corpos eram envoltos em lençóis, embebidos nessas especiarias. E sabe, tem uma ciência nisso aí.
é porque quando o corpo entra em decomposição, bactérias se espalham e se são aeróbicas, nós dizíamos assim, hoje em dia, se espalham no ar. Então, para impedir a propagação de bactérias, e eles tinham esse hábito de envolverem os corpos, ninguém sentia o mau cheiro, sentia o perfume da especiaria. E diz o versículo 41, havia um horto ali, e era próximo, o horto é um jardim. E quem vai a Jerusalém vê a proximidade. O lugar pode não ser exato, mas há uma proximidade do Monte da Caveira com esse local desse jardim. Nesse jardim tinha um sepulcro. E esse sepulcro não tinha sido usado. Essa informação é importantíssima. Ninguém, nenhum religioso, poderia acusar Deus ou trazer dúvida sobre a ressurreição de Cristo, embora eles não crescem, porque o sepulcro não tinha sido ocupado por ninguém. Era novo. Essa é uma informação importante. Eles conheciam as Escrituras e conheciam que aquele evento, aquela história sobre a pessoa que foi lançada, o corpo que foi lançado sobre os ossos do profeta Eliseu e ressuscitou por causa da unção. Então não poderia haver nem pairar nenhuma dúvida sobre a intervenção de qualquer outra coisa, porque nós vamos presenciar a ressurreição de Cristo. E o sepulcro era novo, não tinha sido usado. Ninguém havia sido posto lá. Versículo 41 nos diz isso. Então, como havia proximidade, não tinha tempo de buscar mais nada. E esta é uma das justificativas. Porém, tudo já estava determinado. O local, a hora, o como, quem, tudo já estava determinado na presciência de Deus. Ele organiza tudo. Tudo tem ordem. Tudo tem planejamento. São os pensamentos do Senhor. E estava tudo programado. E ali, naquele lugar, puseram o corpo de Jesus. Isso antes das 6 horas. Antes do sábado, do início do sábado. Então, o corpo dele é levado à sepultura ainda na sexta-feira.